Agora a gente muda de assunto, porque a inflação brasileira estourou o teto da meta em 2024. Meta objetivo, não meta Instagram, Facebook. Segundo dados do IBGE, no último ano, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, subiu 4,83%, acima dos 4,5%, meta definida pelo Conselho Monetário Nacional. Em dezembro, o índice subiu 0,52%. 8 dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE tiveram alta nos preços, com destaque para alimentação e bebidas, que teve o maior aumento, de 1,18%. E aí, João Belucci? Veja, Colbert, as metas, lembrando que as metas são definidas pelo próprio governo, inclusive a meta do déficit, que depois não se cumpriu. Agora, uma coisa, em números, a inflação, em tese, está baixa. A questão do desemprego, em tese, está baixa. Agora, a questão são os fundamentos, especialmente na questão da inflação, que tem sido mais alta a inflação nos alimentos, que é o que prejudica as camadas mais pobres da população. A questão do próprio desemprego, que também, em tese, aumentou a massa de trabalhadores, mas hoje quem ganha R$ 3.400 é classificado como classe média. E as pessoas que recebem benefícios fiscais não entram na conta. Ou seja, no meu entendimento, o que está errado são os fundamentos da questão. Nós temos uma grande massa de pessoas pobres no Brasil, que hoje são enquadradas como classe média, uma grande massa que recebe benefícios sociais, e se você tem algum emprego com carteira assinada, o benefício social é cortado, que também deveria ser uma lógica revista, até porque, em tese, o benefício social não seria algo para perdurar, para ser eterno, seria para você, né, buscar um emprego, enfim, algo nessa linha, e não deveria cortar de imediato. Agora, eu vejo que não vejo com bons olhos a inflação subindo, até porque o governo sinaliza sempre negativamente na questão dos gastos. A máquina pública brasileira é morosa, é custosa, e todas as sinalizações foram sempre muito tímidas nesse sentido, tanto que impactou na questão dos juros altos, dólar alto, e o dólar, por exemplo, acima dos R$6, parece que já é a nova realidade brasileira. Ou seja, você tem números oficiais, mas o sentimento, a aparência na economia real é diferente, Kobayashi. Você diria que a inflação está controlada e estamos bem na economia? Paulo Loyola. Acho que a economia, de maneira geral, tem muitos dados positivos, como o próprio Sérgio aqui já trouxe alguns dados interessantes. A gente tem, de fato, um recorde de empregabilidade, a gente tem um crescimento de PIB muito robusto no terceiro trimestre, inclusive superior ao da China, muito superior à previsão do mercado, que é sempre muito negativa em relação a governos de esquerda, como a gente já bem sabe. A gente tem dados, esse ano o Brasil teve recorde de turista estrangeiro, recorde de carro vendido. Assim, então, e eu sei que vai ter gente me xingando aí no YouTube, na rua, no rádio, dizendo, porque, gente, não tem como o IBGE trazer os dados das montadoras automotivas, não tem como o IBGE trazer dado do setor hoteleiro. Então, assim, vocês precisam aceitar a realidade de que a economia está aquecida. Uma economia aquecida traz também impactos sobre a questão da inflação, que precisa ser controlada. Essa é uma preocupação do governo brasileiro. O próprio Galípolo, que é o atual presidente do Banco Central, já se manifestou em direção a um conjunto de medidas para controlar a inflação. O próprio Banco Central vem subindo juros de uma maneira, inclusive, que eu acho que a gente poderia ter outros elementos aí para fazer esse controle, porque a subida dos juros gera um custo muito grande para o país também, leva o investimento do setor produtivo para o setor bancário, para o rentismo, e isso acaba tirando emprego e produção do próprio país. Só discordo do colega em relação à questão de que o esforço do governo tem sido pequeno. Não tem. A Haddad aí anunciou que o déficit vai fechar em 0,1% do PIB negativo aí no ano, tem que olhar esses números. Então, na verdade, o que eu vejo é uma economia aquecida, dados macroeconômicos robustos, diversos recordes econômicos, mas também consigo concordar que a gente tem um problema inflacionário, principalmente no que se refere à questão dos alimentos, que pesa muito para a população mais pobre. E aí lembro que o governo também vem fazendo um esforço sobre isso, porque na reforma tributária, os itens da cesta básica terão seu imposto zerado. Então,
mais uma vez demonstrando a preocupação do governo aí com essa questão. Ô, Mônica Rosenberg, por que o mercado avalia tão mal na projeção governos de esquerda? A projeção dos números para o próximo ano em relação à inflação, em relação ao crescimento, em relação a todos os números que envolvem a economia. E por que a gente está tendo também muitos turistas aqui no nosso verão? O que explica isso, já que estamos falando de inflação? Mônica Rosenberg. Os turistas, o que explica é as nossas praias, nossos lugares maravilhosos, a beleza do nosso Brasil. A desvalorização da moeda não tem a ver? Com certeza. Você acha que se tivesse 5,20 eles estariam vindo menos? Está tudo comprado há muito tempo. Não acho que faça muita diferença, pode talvez fazer uma pequena diferença, mas, gente, a meta era 4,5. O número foi 4,8. Para os economistas, essa diferença nem é considerada, assim, não é que estourou a meta. É uma diferença muito pequena, o mercado já estava trabalhando com esse número. Então, assim, o que é o problema aqui? É o que o Bellucci falou, a sinalização. A sinalização de que vai demorar mais para cair a inflação, portanto, vai demorar mais para poder derrubar os juros e o ciclo todo que isso traz. O ciclo de desconfiança, e aí sobe o dólar, e aí as coisas vão se construindo. Mas não chega a ser, eu discordo do Loyola, não chega a ser um problema inflacionário. O problema aí sim, lembrem-se sempre, quando vocês ouvirem falar em inflação, inflação é medida da febre do paciente. Então, economia aquecida, o paciente aquecido, a inflação vai subir. A inflação não é doença, a inflação é uma medida da aceleração e que aí sim pode provocar novos sintomas. Mas a inflação é medida da febre e, por enquanto, não é uma febre que possa já começar a assustar, não é sequer uma inflação que vai provocar novos aumentos e que, portanto, faz a disparada e ela sai do controle. Ela está dentro do que o mercado, inclusive, estava esperando. Agora, o mercado continua desconfiado porque todas as sinalizações que vêm do governo, começando lá atrás no pacote de gastos, nos cortes, nas falas, a não ser quando a Haddad continua falando de déficit fiscal, de meta zero, que ele não está conseguindo atingir, as sinalizações são muito ruins.